esse lugar da Michelle, né, que por um tempo ali enganou quem quis ser enganado, né, esse lugar de recatada, bela e do lar, aquela coisa toda, mas ela está no núcleo duro, radical da tropinha do fascismo, Biazita. Sempre foi, sempre É. foi. Ela é um dos cérebros do bolsonarismo, inclusive aquela imagem, né, de submissão é uma imagem de marketing puro para você conquistar a ala de extrema-direita que estava mais ligada ao neopentecostal. Então ela conseguia, né, ter aquela coisa da linha mais religiosa para o Bolsonaro. Ela que traz essa linha mais religiosa para o Bolsonaro. O Bolsonaro não conseguiu linkar isso. Então, a estratégia ela sempre foi uma grande estrategista, ela sempre teve por trás. Eu acho que, finalmente, a ficha das pessoas caíram, né? A Michelle, ela não é uma primeira-dama clássica, daquelas onde ela não tem uma função política, ela tem uma função muito política, só que ela vende que ela não tem. Né? Então, esse vender que ela não tem cai agora, porque ela precisa se articular politicamente para que ela continue mantendo o legado bolsonarista, para que não tenha um outro quadro de extrema-direita que substitua o Bolsonaro nessa perda de fôlego do Bolsonaro, porque ele está perdendo fôlego com as denúncias do Rouanet. Então, assim, a Michelle ela vai para a linha de frente porque ela está se protegendo também. Ela está se protegendo porque ela tem interesses em ter uma candidatura para Senado em 2026. Então, ela não pode ter esse grande nível de desgaste. E ela precisa ser a salvadora. Só que eu não sei até que ponto ela vai conseguir isso, porque eu tenho a impressão que o Gonê vai fazer morte lenta com o bolsonarismo, né? Ele vai fazer denúncias a conta-gotas. Então, provavelmente ela vai ser denunciada em algum momento e isso vai atrapalhar a articulação política deles. A gente percebe pela denúncia, né, quem leu a denúncia, que ele faz citações, o Gonê, à figura dela e a outras figuras, ou seja, ele vai apontando. O que está muito claro, assim, precisa de mais materialidade. E cada vez que a PF trazer mais materialidade, ele vai poder apresentar. Então, assim, ela está num processo de acuada. Então, ela vai tentar atacar, porque ela precisa defender o legado dela. É uma coisa muito interessante, porque o bolsonarismo, o legado bolsonarista é para ela, não é para os filhos do Bolsonaro. Né? Não é o spoiler, não foi para os filhos. Ele não preparou os filhos. Ela seria aquela pessoa que seguraria o nome do Bolsonaro. Então, ela precisa que ele não caia, porque se ele cai, como ela atrelou a imagem política dela, a submissão a ele, ela cai junto. Ela não conseguiu dissociar. Ela até tentou dissociar após fim de governo, né? Fazer o próprio nome sozinha, mas ela não conseguiu essa dissociação do Bolsonaro. Então, se ele cair, ela cai junto, então ela precisa atacar. Então, ela vai utilizar todos os argumentos. E, assim, tem uma situação muito bem armada, né? A gente teve aquela pesquisa da Paraná no mesmo dia que sairia a denúncia do Gonê. Então, assim, tinha toda uma articulação para vender a questão da perseguição política, que não colou. Isso está muito claro. Não colou a ideia de perseguição política, porque a denúncia do Gonê já estava na mão do Gonê desde dezembro e demorou só por causa do acesso judiciário. Então, assim, eles vão tentar até o limite com isso, mas eu não sei se isso reverbera na população de forma tão forte como seria um ano atrás. E você toca num ponto, né? Teve um requinte de crueldade que eu destaquei naquela pesquisa da Paraná. É importante sempre frisar, né? Uma pesquisa encomendada e paga pelo PL, uma pesquisa que é feita, né? É feita para se autoelogiar. A gente tem que entender a lógica também, né? Não fosse paga, ela já tem uma inclinação. Ela sendo financiada, então, beleza. Mas o requinte, para mim, que mostra todo esse lugar da vaidade do Bolsonaro como o cara que quer segurar as cartas do baralho, é botar que ele e Michele venceriam Lula no segundo turno, mas Tarcísio ainda não. Né? Ou seja, Lula é batível por quem eu ungir, ou eu, né? Ou por quem eu ungir. Tarcísio ainda não ganhou a minha bênção, né? Ainda não. Então, por um lado, isso mostra que, né, e obviamente essa já era uma pré-definição do Bolsonaro e todo o caráter fílmico de lançar isso horas antes da denúncia e tal, né? Teve todo um suspense no ar. Daí ele vai a público e diz que não está temendo nada, com aquela cara que está provando o contrário, né? A maior cara de medo, dizendo que não está temendo. É uma incoerência ambulante, né? Bom, mas o Bolsonaro tem um problema agora. Ele vira um problema, Biazita, e aí é que eu quero te ouvir. Ele não vai passar essa bola para o Tarcísio tão facilmente. O Nicolas já soltou a mão dele ontem, não. O corpo não tinha nem esfriado ainda, né? A denúncia. A gente estava lendo as 272 páginas ainda, o Nicolas já estava gravando vídeo. Tarcísio lindo, oi sumido, né? Aquela coisa assim. Só que o Bolsonaro não vai largar essa bola tão fácil para ele. Vai segurar tudo que puder. Aí ele vira um problema para a extrema-direita. Porque se o Bolsonaro conseguir ficar trancando o caminho, ele empata o jogo para a extrema-direita, não?
Eu acho que a grande questão que a gente tem é o seguinte, é que o Bolsonaro ele não é raiz extrema-direita. Ele foi escolhido pela extrema-direita para ser, né, o presidente. Ele não é uma figura que tem uma característica que está ligado ideologicamente à extrema-direita. Ele está ligado ideologicamente a ele, a um projeto de poder dele. E aí a extrema-direita ela tem um projeto de poder mais amplo. Ele foi utilizado pela extrema-direita e a extrema-direita, percebendo que ele não vai ter mais o mesmo impacto, ele vai ser substituído. Tanto que ela está testando nomes, né? Ela testou o Marçal, ela testa o Tarcísio. O Tarcísio é um quadro que é muito interessante para a extrema-direita, porque os liberais gostam muito dele, porque eu costumo dizer que ele é o extrema-direita gourmet, né? Ele tem uma coisa lá Bukele. Ele tem um certo... Ele age como um gentleman, mas ele faz as perversidades por baixo dos panos. Ele não apresenta a perspectiva perversa como o Bolsonaro fazia durante o mandato. Então, ele é, para a extrema-direita, um candidato mais viável para conquistar o liberal brasileiro, ou a pessoa de centro-direita, né? Naquela coisa do ódio à esquerda. Então, o Bolsonaro já percebeu isso e ele não quer perder o poder, então ele vai tentar minar a própria extrema-direita para conseguir continuar como principal quadro de viabilidade. E aí ele precisa queimar não só o Tarcísio, como outros quadros que vão aparecer. Ele vai queimar o Zema, ele vai queimar o Caiado, porque assim... A extrema-direita ela tem uma gama, nesse momento, de presenciáveis. E ela vai testar todos esses nomes a partir desse ano. Então, ela vai ter várias pesquisas de opiniões, ela vai jogar o nome deles em várias situações, com fake news, vão explodir histórias com Caiado, com Zema, com Tarcísio. Para quê? Para ver o que cola. E a partir do momento que cola, ela vai tentar jogar essas pessoas para 2026. O Bolsonaro já entendeu isso. E o Bolsonaro sabe que se ele, como ele não trabalhou os filhos dele para ter o legado político, se ele não conseguir se manter, ele acaba politicamente. Ele vira um fantasma politicamente. E essa morte lenta judicial que ele está vivendo já está cavando isso. Porque as pessoas começam a olhar para o Tarcísio como aquele que é viável. Mas ele tem que deixar muito claro que o Tarcísio é extrema-direita. E é uma extrema-direita muito mais perigosa do que o Bolsonaro, porque ele é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Ele é um grande estrategista político. Ele tem uma capacidade de recuar na hora certa, ele tem uma visão muito ampla politicamente. Então, por exemplo, agora ele não solta a mão do Bolsonaro. O Nicolas soltou, porque ele é jovem, ele é emocional. O Tarcísio não. O Tarcísio mostrou que está com ele, mas é que ele não está com o Bolsonaro. Ele está mostrando para o eleitorado que ele é fiel. Quando ele mostra para o eleitorado de extrema-direita que ele é fiel, ele ganha a confiança desse eleitorado. Porque ele vai se apresentar como candidato naquela história de estou fazendo um sacrifício pela nossa linha ideológica, porque o sistema impediu que o Bolsonaro se candidatasse. Esse vai ser o discurso do Tarcísio. Diferente do discurso de outros candidatos da extrema-direita. Ele vai tentar colar essa coisa do herdeiro mesmo, né? Do cara que, olha, eu tô com a missão de representar o campo, né? E aí quando você toca no Tarcísio, me chama muita atenção. O Tarcísio é um cara que, ele para mim sempre foi o mais perigoso justamente por essa coisa camaleônica, né? Ele é o cara que... pertenceu às tropas mais sanguinolentas no Haiti, então ele tem esse lugar bélico dos militares que os militares gostam, mas ele é o cara que a Faria Lima olha como um possível Faria Limer aceitável, né? Ele é um cara que o Centrão olha e diz, este é o cara que pode representar os interesses, que nem Bolsonaro e nem Lula. Esse é o cara que a direita moderada poderia dizer, nossa, recuamos na coisa bolsonarenta, né? Então, ele atende vários segmentos, assim, e monta um mosaico muito perigoso, né? Então, eu concordo, assim, que o lugar, sem contar o que você destaca, a capacidade criativa dele é muito mais elaborada, né? Então, esse é o grande perigo. A única coisa que me pega, pelo menos por enquanto, é o medo dele, né? Ele já falou mais de uma vez que tem medo de perder para o Lula, porque provavelmente também ele precisa manter o cargo. E aí ele recuaria para governo. Será que é isso? Eu acho que não é medo, não. Eu acho que é uma estratégia que ele vem de uma humildade que ele não tem. O Tarcísio volta e meia vem de uma humildade que ele não tem. Ele vem de uma humildade para dizer, olha, eu tenho consciência de que o Lula é muito forte quando ele fala isso, entendeu? Então ele não desqualifica o oponente. Então ele tem aí nesse afago da mídia, viu como ele é centrado? Viu como ele é cabeça no lugar? Ele não é um louco que nem um Bolsonaro, ele não é um acelerado. Isso é uma estratégia dele. Ele quer vender uma humildade que ele não tem, ou uma capacidade, né, de assumir que o outro é mais forte. As pessoas acham isso bonito. Você quer até elogiar o Lula, né? Isso, olha, ele não é extrema-direita, ele tanto reconhece o Lula como um bom presidente, ele é um estrategista. Ele é um estrategista de guerra. As pessoas esquecem disso, ele é um estrategista de guerra.